Toda vez que você sai de casa, vai na missa com seus filhos, parece que o mundo vai desabar. Meu nome é Ilana, sou mãe de 3 crianças lindas. Vamos falar sobre a maternidade. Tenho 2 filhos com a neurodivergência de altas habilidades, superdotação identificados. E a terceira, eu acho que tá indo pelo mesmo caminho que os outros 2 irmãos. E eu, depois que descobri que o meu filho mais velho ele tem altas habilidades de superdotação, eu mergulhei de cabeça nesse tema. Estou aqui compartilhando com vocês os meus relatos. Com esse mergulhar, com esse conhecimento que eu estou buscando, criei um grupo, estou aqui desenvolvendo um projeto que chama Conexão Mães, que é um grupo de WhatsApp que ajuda milhares de mães de crianças com altas habilidades de superdotação. E eu vim aqui contar para vocês um relato de missa. Sempre me esforço ao máximo para ir na missa e levar os meus 3 filhos. E muitas das vezes eu vou sozinha com eles. Nessa última missa que eu fui, eu sinceramente achei que o meu mundo ia desabar. Todas as outras crianças estavam lá na missa tranquilas, serenas, algumas brincando ali, mas ali perto, nenhuma correndo para um lado e para o outro. E os meus filhos, como estavam, pondo fogo na igreja. Gente, brincadeira a expressão. Mas eles estavam sim, correndo muito. E eu tenho um filho de 5 anos, uma de 4 e uma de 1 ano. E quem mais deu trabalho? A de 1 ano. Só que a de 1 ano corria, não parava de correr dentro da igreja e os irmãos corriam atrás. E eu vejo às vezes, que muitas pessoas olham, julgam, porque a gente deixa, ou porque a gente não corrige, ou às vezes muitas mães deixam de ir nos lugares, ou inclusive na missa, por essa mesma dificuldade. Eu simplesmente fiz uma opção. Para mim, a missa é primordial, é essencial. Então, eu não abro mão. E não abro mão de ensinar isso para os meus filhos. Isso independente de religião, sabe? Eu quero ensinar para os meus filhos, plantar no coração deles a sementinha de Deus. E para isso eu preciso, sim, ensinar o caminho para eles. Então, para mim é essencial. E todas as vezes que eu vou, eu tenho essa dificuldade. Tem vezes que eles estão um pouco mais calmos e tem vezes, algumas vezes, que estão muito agitados, como esse domingo. E aí eu fui na missa. Às vezes a gente sente algum olhar, mas às vezes esse olhar que a gente sente de uma pessoa te olhando não é aquela pessoa te julgando. Talvez é uma pessoa até te admirando, Nossa, como você consegue ir numa missa e não se preocupar com aquela bagunça? Ou talvez é te julgando. Mas o que eu escolhi? Não me importar. Eu escolho fazer aquilo que eu defini. E uma das coisas que eu defini é ensinar assim, meus filhos a ir na missa. Por mais que eles estão correndo, eles estão escutando a palavra de Deus. Quando a gente chega da missa, eu começo a fazer o almoço, eles começam a me ajudar ou começam a brincar e o que acontece? Eu começo a cantar uma música religiosa, e geralmente eles começam a cantar também, geralmente é o Glória da missa, sabe? Ou Hosana, enfim. Então isso para mim está excelente, porque aquilo que eu quero está acontecendo de forma gradual e devagar. E outra coisa, os meus filhos, eles são sim agitados. Nós somos sim agitados, Então, assim, eu vejo essa questão dessa agitação deles de uma forma positiva. São crianças, mas eles são mais agitados que as outras, às vezes, sim. E para mim tá tudo bem. Eu respeito o que os meus filhos são. E não deixo de fazer aquilo que eu gostaria pelos que eles são. Não privo os meus filhos de ir na missa. E é tão importante, eu acho, porque eles aprendem que tem que agradecer, aprendem que tem que esperar. Tem hora que a gente perde paciência, confesso. Essa última missa mesmo, eu respirei fundo muitas vezes e no final eu segurei a minha caçulinha, porque ela não parava de correr hora nenhuma. Tirou o sapato, saiu espalhando o sapato pela missa inteira. Simplesmente eu segurei, saí pra fora porque ela deu um show de choro. E eu vi que, na verdade, ela estava com sono. Então, assim, e meus filhos, quando eles estão com sono, eles ficam mais agitados. E só a do meio, a Ana que ela não brigava muito com sono. Agora os outros 2 brigavam demais. A caçula, então, é a que mais briga. Então, o que eu decidi? Seguir aquilo que eu quero. E o que eu quero é levar os meus filhos na missa. Eles vão correr, vão correr. Eu levo algum brinquedo para ajudar na distração?
Sério, não levo nada de brinquedo. E como eles são muito criativos, eles acabam, assim, dentro da própria missa, arrumando uma forma de brincar. A mesma forma quando a gente vai para o Pará, né? Eu fui uma vez para o Pará, andei 1.300 quilômetros de carro, não levei um brinquedo dentro do carro. Eles não têm tablet e eles foram conversando, brincando dentro do carro. E para mim tá tudo bem. E eu prefiro assim para ajudar a estimular, né, a imaginação deles, a criatividade, eles saírem ali daquele momento, não tem nada para fazer, então vou ficar quieto? Não, eles criam. Então eu acho que isso é importante. E voltando para o assunto da missa, eu acho que é muito importante também eles entenderem que tem que tirar o tempo para Deus, mesmo que eles fiquem lá correndo. Vai chegar uma hora que eles vão parar de correr. Vai chegar uma hora que, na verdade, eles vão começar a olhar a irmãzinha caçula, ou o outro irmãozinho ou irmãzinha que está a caminho. Então, eu acho isso muito importante. E mesmo quando o meu marido não consegue me acompanhar, eu vou. Como meu marido também às vezes não consegue me acompanhar em algumas festas, questão de trabalho, eu vou com os três. Eu acho que isso é importante para eles, importante para mim, importante para a família. E eu não fico com aquela sensação de não estar proporcionando, né, para os meus filhos uma festinha que eles foram convidados, né? Não estar levando eles para essa festinha que eles foram convidados, não estar levando eles na missa, que tem a missa da criança, que às vezes, né, o padre fala diretamente com eles, às vezes o padre vai, pega e abençoa as crianças, elas vão lá na frente. Isso para eles é o diferencial. E como o meu filho mais velho, ele sempre teve muita, assim, rigidez, a partir do momento que eu comecei a levar ele na missa, ele começou a ir para frente sozinho, ficar lá, escutar a homilia do padre. Para mim foi muito grande. Então, assim, vale a pena todo o esforço, vale a pena para mim toda essa dedicação, por mais cansativo que seja. E a maioria das vezes eu não consigo prestar atenção na missa. Eu escuto trechos soltos da missa, porque assim, eles prendem a minha atenção. Eu deveria prestar atenção na missa, mas para mim está tudo bem, porque esse é um papel de mãe também. E esse é um papel que eu me propus como mãe, sem falar de religião, mas eu me propus como mãe ensinar isso para os meus filhos. Então isso, para mim, eu estou no caminho certo. Lá na frente, seus filhos continuarão indo na igreja ou você vai obrigar eles a alguma coisa? Não sei se eles vão, não sei se eles vão gostar, não sei se eles vão seguir o mesmo caminho, mas o que eu vejo é o hoje, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer por eles. E para mim, essa parte da missa é importante. Então, sim, todo domingo tiramos um tempinho para ir na missa pela manhã. E não é fácil. Não é fácil chegar na hora, arrumar os três e chegar na hora. Não é fácil colocar a ordem nos três. Eu tô rindo porque não tem outra opção. Às vezes eles saem empurrando as cadeiras, cutucando os outros integrantes da missa, enfim. Mas são meus filhos, eles são assim. E eu não posso ficar comparando com outras crianças que estão lá. Né? Eles não vão mudar apenas por estar comparando. Então eles são assim, vão continuar sendo assim. E eu amo incondicionalmente do jeito que eles são. E para mim eles são as crianças mais lindas que existem, mais carinhosas, mais carismáticas, mais aceleradas. Tem mais crianças mais aceleradas, tem crianças mais carismáticas, mas eu sou uma mãe coruja, eu penso, né, que eles são dessa forma e é assim que eu vejo, sabe? E é assim que eu luto, é assim que eu faço para que tudo aquilo que eu quero fazer com eles dê certo. E a missa é uma delas. E você aí, mesmo na correria, mesmo sozinha, você consegue, você se dispõe a levar o seu filho naquilo que você quer, naquilo que você acha que é importante? Comente aqui com a gente.